E aí pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a fibromialgia, beleza? Eu coloquei aqui do lado uma das referências que foram utilizadas para fazer esse vídeo, né? Então, caso alguém queira dar uma olhada, esse estudo é no Molecular Science, bem legal, ele traz vários pontos relacionados à fisiopatologia, os mecanismos, né, formas de tratamento, diagnóstico da fibromialgia, beleza? Então, de uma forma geral, a gente vai se basear nele. Quando a gente pensa na fibromialgia, a fibromialgia, por definição, ela é uma síndrome caracterizada por dor músculo-esquelética crônica, certo? Então a gente pode ter várias manifestações, vários sintomas que um paciente com fibromialgia vai relatar, né? Mas o principal deles é dor e uma dor crônica, ou seja, persistente ali por mais de 3 meses, beleza? De uma forma geral, a fibromialgia ela é classificada dentro das doenças reumáticas, a gente pode dizer que é uma doença reumática. É uma síndrome, e quando a gente fala de uma síndrome, a gente está falando de uma doença que a gente não sabe ao certo qual é a causa, e é algo que é muito difícil de a gente saber exatamente o motivo, tá? É algo que é bem complexo. Então a fibromialgia ela é considerada uma síndrome difícil de ser tratada. Então a gente tem atualmente alguns tratamentos relacionados a medicamentos, né? A gente também tem a atividade física sendo muito importante, mas ela é difícil de ser tratada porque existem várias vertentes e é extremamente individual. A gente tem várias vertentes relacionadas ao indivíduo e é extremamente individual. Então isso características de uma forma geral da fibromialgia. Deixa eu arrumar isso aqui. Beleza. Quando a gente pensa nos principais sintomas da fibromialgia, a gente já falou, né? Então o paciente ele vai relatar dor, mas algo que a gente tem bem característico é o que a gente chama de tender points. O que são esses tender points? Tá? Existem os tender points e os trigger points. Os trigger points são aqueles pontos de tensão, aquelas bandas de tensão que a gente consegue palpar na musculatura. E aí a gente pressiona por alguns momentos e eles vão a tensão ele vai diminuindo, né? E a gente tem os latentes, né? Enfim, isso está relacionado às contraturas, a gente chama de contraturas musculares. Esses tender points, que são característicos da fibromialgia, eles são pontos dolorosos que o paciente ele vai ter, que estão relacionados com áreas de hiperalgesia ou alodínia. O que seria isso? Hiperalgesia é um aumento da sensação dolorosa no local e alodínia é a sensação de dor ou sentir dor a partir de um estímulo que é inócuo, beleza? Então, um simples toque que não deveria gerar dor, ele gera dor. Então, isso aqui faz com que o paciente ele tenha dor à compressão. Então, quando você pressiona determinados locais do corpo, o paciente ele vai sentir dor. Esses tender points eles tendem a ser simétricos. Então, vou colocar uma imagem aqui para a gente ver quais são os principais. Mas, basicamente, o paciente ele vai ter essa dor, ele vai relatar dos dois lados. Então, isso é uma característica deles também. Essa imagem ela é desse artigo ali que eu mencionei. E ela traz um esquema diagnóstico que a gente vai utilizar nesses pacientes, né? Então, existe um questionário, a fibromialgia, onde a gente vai marcando os pontos. E aí, se o paciente ele tiver dor em 11 dos 18 pontos ao todo, já é considerado ali a fibromialgia, beleza? E, além disso, né, a dor crônica, acima ali de 3 meses, em várias regiões corporais, beleza? Dor crônica generalizada, a gente pode colocar. Então, esses são os principais critérios relacionados ao diagnóstico da fibromialgia. É um diagnóstico mais clínico, a gente não tem exames específicos que vão fazer esse diagnóstico, beleza? E quando a gente olha para essa imagem, a gente vai ver alguns pontos que são característicos, né? Então, por exemplo, na região occipital,
né? Então ele vai sentir dor na palpação occipital, sempre bilateral, na região de cervical baixa, trapézio, no supraespinal, na segunda costela, no epicôndilo lateral aqui, né, nos epicôndilos, região glútea, trocânter maior, no joelho. Então esses são pontos que a gente faz a palpação, vai marcando. Se o paciente relatar dor em 11, né, ao todo dos 18 pontos, a gente vai considerar como fibromialgia, beleza? Em relação aos sintomas, o principal sintoma a gente já retratou, que é a dor. Então, todos os pacientes com fibromialgia, eles vão relatar dor em vários pontos. Só que a gente pode ter outros sintomas que podem variar de acordo com o paciente. Lembra que a fibromialgia, né, ela tem várias vertentes ali, está muito relacionado com o indivíduo. Então, a gente não pode esquecer disso. E aí o paciente ele pode relatar rigidez, pode ser uma rigidez muscular, uma rigidez articular, então isso é muito comum, são manifestações comuns. Em casos mais avançados, o paciente ele vai relatar insônia, né? Então ele tem dor, começa a ter alterações no ciclo de sono, isso vai piorando essa dor, então a gente tem um ciclo ali que se repete, né? O paciente vai relatar fadiga constante, então está sempre cansado, por conta da dor, da insônia, vai ter alterações de humor, então é um paciente que apresenta maior irritabilidade, né? É um paciente que muitas vezes ele vai apresentar sintomas ou sinais de ansiedade e de depressão. E aí, ansiedade e depressão pioram ainda mais os sintomas relacionados à fibromialgia. O paciente ele vai ter uma alta sensibilidade ou uma alta sensibilização, né, em várias partes do corpo. E a gente pode ter a alodínia, a hiperalgesia, fenômenos que a gente já falou. O paciente ele vai ter incapacidade muitas vezes por conta da dor, é uma dor limitante. Pode ter dores de cabeça, então cefaleias, e dificuldade de concentração também, né, alterações ali cognitivas em decorrência desse quadro. E a gente está falando de coisas mais relacionadas à parte cognitiva. Beleza? Então esses são alguns dos, existem vários outros, tá, que o paciente vai relatar. Lembrando que a dor ela é unânime, todos os pacientes com fibromialgia vão ter dor, né, dor crônica persistente ali por mais de 3 meses. Esses outros aqui eles podem variar, né? Então o paciente pode ter todos, pode ter um, pode, né, enfim. Então eles podem variar de acordo com a condição do paciente, beleza? Em relação à incidência, quando a gente pensa na incidência da fibromialgia, é uma incidência relativamente alta, né, que vem aumentando ainda mais nos últimos anos. Então a gente tem dados que estimam que 5% da população mundial tem fibromialgia. Ela comete cerca de 5% da população mundial, que são muitas pessoas. Ela tende a ter uma predominância em mulheres, então é muito mais comum a gente ter fibromialgia em uma mulher do que em homem. E a faixa etária é relativamente baixa, então mulheres relativamente jovens, entre 30 e 35 anos, têm uma alta incidência da fibromialgia, beleza? E aí, de uma forma geral, né, a fibromialgia ela é uma condição pouco entendida e difícil de diagnosticar. Então, por mais que existam vários estudos estão evoluindo, ainda é algo muito complexo. Em relação à fisiopatologia, como eu já falei, a gente não sabe ao certo qual o mecanismo exato que está relacionado com o desenvolvimento da fibromialgia. É algo bem complexo. Então, a fibromialgia, as etiologias relacionadas ainda não são muito bem conhecidas. Então, ainda não é muito bem conhecida. Além disso, parece ter uma relação importante com uma alteração ou com um problema no processamento da dor no sistema nervoso central. Então, a fisiopatologia está relacionada, tem relação com alterações no processamento da dor do sistema nervoso central. Então lembra que a dor, a nocepção, é um estímulo que chega para o sistema nervoso central como se fosse um sinal de alerta, um sinal de perigo, um alarme que diz que tem alguma coisa errada.
Só que para a nocicepção virar dor, ela precisa ser processada no sistema nervoso central. E esse processamento envolve várias áreas, envolve áreas afetivas, áreas emocionais, áreas motivacionais, né, áreas relacionadas à memória, etc. Beleza? Sendo assim, quando a gente tem essas alterações, isso vai gerar, a gente tem a geração ali de uma hipersensibilidade que o paciente vai ter ao toque, por exemplo, e dor constante. Além, é claro, de ter uma hipervigilância, tá? E uma outra coisa é que o paciente com fibromialgia ele tem um limiar de dor reduzido. Ou seja, esse paciente ele precisa de estímulos menores para sentir dor. Isso está relacionado com o fenômeno de hiperalgesia e alodínia. Eu vou fazer um esqueminha, vocês vão entender isso um pouco melhor, beleza? Mas quando a gente fala de limiar de dor, o que seria o limiar de dor? Lembra que os neurônios nociceptivos, lembra que dor é diferente de nocicepção, eles têm um limiar, certo? Isso aqui é o limiar. Então, quando eu tenho um estímulo que é pequeno, isso não atinge o limiar e não gera dor, beleza? Se eu tenho um estímulo que é um pouco mais forte, ele gera um potencial de ação e aí dispara uma informação nociceptiva, gerando um sinal nociceptivo para o sistema nervoso central. Então, o neurônio, quando a gente atinge esse limiar de dor, o neurônio nociceptivo dispara e manda um sinal nociceptivo para o sistema nervoso central, beleza? Que pode ser interpretado como dor ou não. No paciente com fibromialgia, esse limiar ele diminui. Então, a gente tem uma redução do limiar. Ou seja, com um estímulo menor, ele tem essa ativação, esse potencial de ação sendo gerado e a informação nociceptiva sendo conduzida. Beleza? Bom, agora eu coloquei uma imagem aqui para a gente entender um pouquinho mais o que acontece com os pacientes com fibromialgia. Tá? Então, isso é daquele mesmo artigo. Basicamente, né, esse processo que a gente falou de sensibilização central, onde a gente tem toda uma alteração no processamento da dor aqui no sistema nervoso central, ele faz com que o paciente, né, as fibras nociceptivas, elas causem a percepção da dor de estímulos que não deveriam gerar dor, que é o que a gente acabou de falar. O limiar do paciente com fibromialgia está reduzido. Então, se antes eu precisava de um estímulo X para sentir a dor, não a dor específica, mas para ter a nocicepção e depois ter o processamento da dor, com esse limiar reduzido, estímulos que antes eram inócuos começam a gerar dor. Então, isso aqui gera a hiperalgesia, e a alodínia. Beleza? Essa diminuição desse limiar. Então faz com que o paciente tenha mais impulsos de dor. E quando a gente olha para essas vias ascendentes, lembra que a gente tem dois tipos de vias. Né? Eu vou fazer um esquema aqui. Então eu tenho o sistema nervoso central, eu tenho a nível de medula aqui, vou fazer a medula. Na parte posterior aqui da medula, a gente tem as fibras sensoriais, certo? Na parte anterior a gente tem as fibras da dor. As fibras da dor elas vão descer pelo corno anterior. Isso aí não faz tanta importância, mas vamos lá. Então aqui na minha medula, a gente vai ter neurônios primários e secundários que vão se comunicar, certo? Então o que vai acontecer? Tá? Isso é uma hipótese que o artigo traz, que está relacionado com esse fenômeno de sensibilização central. Então isso aqui é uma explicação relacionada com a sensibilização central. É o que explica esse fenômeno que a gente chama de sensibilização central. A sensibilização central pode ser tanto a nível de medula quanto a nível de sistema nervoso central. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem a representação do sistema nervoso central, pelo encéfalo e a medula. Tá? E aqui a gente tem os neurônios mais a nível medular. Então a gente tem o primeiro neurônio, que é o neurônio nociceptivo, certo? Aquele neurônio que sai lá da periferia, então é o que está lá, por exemplo, naqueles pontinhos que a gente falou. E aqui a gente tem um segundo neurônio. E lembra da fisiologia, esse primeiro neurônio, vamos fazer o canalzinho lá. Eu tenho lá, por exemplo, usando um exemplo bem aleatório, né? Que a gente tem ó, as terminações nervosas, certo? Que estão nesses pontinhos aqui. O que vai acontecer com as terminações nervosas nesses pontos, em decorrência da sensibilização central? Esse primeiro neurônio,
ele vai iniciar uma resposta sináptica liberando mediadores ali, liberando moléculas, certo? Então ele vai liberar algumas moléculas. E aí essas moléculas vão ser dois tipos principalmente: o glutamato e a substância P. Aí a gente tem que lembrar lá da fisiologia. Qual que é a função do glutamato e da substância P? O glutamato ele é um neurotransmissor excitatório. Então ele vai se ligar aos seus receptores, né, o NMDA ali, entre outros, ele se liga aos seus receptores. E aí, quando o glutamato se liga nos seus receptores glutamatérgicos, ele vai fazer com que esse neurônio, esse segundo neurônio, né, o neurônio pós-sináptico, lembra que eu tenho um neurônio, né, esse aqui é uma sinapse, eu tenho o primeiro neurônio e o segundo. Esse neurônio pós-sináptico, ele vai sofrer um potencial de ação. Ele vai despolarizar e eu vou ter um impulso que vai ser enviado lá para o sistema nervoso central, indicando que eu tenho algum perigo, indicando uma nocicepção, certo? O sistema nervoso central, normalmente, ele tem uma via inibitória. Então, a gente tem uma via do sistema nervoso central, que é uma via que vem aqui e ela vai fazer a inibição da nocicepção, uma via descendente. Essa via descendente, ela vai liberar a serotonina e também a noradrenalina. Tanto a serotonina quanto a noradrenalina, elas atuam de forma inibitória. Então, elas vão inibir essa nocicepção, elas vão se ligar a receptores, né, principalmente nesse primeiro neurônio, e vão impedir com que esse primeiro neurônio libere essas substâncias excitatórias para gerar o sinal nociceptivo e outras respostas ali também. Além dessa serotonina da nora, a gente também tem as vias opioides. Então, a gente também tem liberação de opioides endógenos, certo? Que são a nossa farmacinha ali endógena para inibir a dor. Isso é o que acontece em um cenário normal, beleza? O paciente com fibromialgia, agora eu vou colocar umas setas aqui, e as setas são importantes. O paciente que tem fibromialgia, ele vai ter um aumento na liberação desses neurotransmissores excitatórios, o glutamato, a substância P, um aumento no número de receptores, ou seja, se eu tenho mais neurotransmissor excitatório e eu tenho mais receptores, eu vou ter mais sinal nociceptivo sendo enviado para o cérebro, certo? E além disso, eles vão ter uma diminuição da liberação dos opioides endógenos e uma diminuição dos níveis de serotonina e noradrenalina. Ou seja, a via descendente ela vai estar bloqueada, então a via descendente de inibição ela vai estar bloqueada, e a via ascendente ela vai estar hiperestimulada. Por quê? Porque aqui a gente tem um aumento do glutamato e um aumento na substância P. Então vai ter mais sinal nociceptivo chegando. E aí, junto com vários outros fatores aqui no sistema nervoso central, a gente tem esse processamento. Eu tenho muita nocicepção chegando, eu tenho meu sistema nervoso central interpretando isso como dor, por conta de todo um contexto que vai estar envolvido ali, com contexto afetivo e emocional, estresse, ansiedade, depressão. Então, tudo isso vai influenciar na dor que esse paciente está sentindo, certo? E aí a gente tem vários fatores que influenciam, e algumas teorias até que falam sobre fatores causais e tal, mas a gente não sabe ao certo. Então, quando a gente olha para os fatores que vão influenciar na fibromialgia, né, então nos sintomas, a gente não está falando de fatores causais, nada disso. Fatores que têm alguma relação. Então, o processo de fadiga crônico aumenta essa dor. Os distúrbios de sono. E aí alguns autores, eles trazem que os distúrbios de sono, eles trazem um papel importante dos distúrbios de sono, falando que os distúrbios de sono eles têm uma forte relação com os sintomas. Então, eles têm uma forte relação com os sintomas. E alguns autores sugerem que os distúrbios de sono, eles talvez possam estar relacionados com a causa da fibromialgia. Então tem vários estudos que eles hipotetizam a fibromialgia como sendo uma síndrome do sono não restaurativo. Então o sono ele parece ter uma influência muito grande. Por quê? Quando a gente fala de dois fatores relacionados ao sono, que são a privação do sono
ou seja, o indivíduo ser privado de sono, não conseguir dormir, a privação de sono, ela tem como efeito, né, um aumento da dor, ou seja, uma hiperalgesia, isso em qualquer indivíduo, tá? Não só um indivíduo com fibromialgia, mas esses efeitos são acentuados na fibromialgia. Está relacionado com alterações no humor, então maior irritabilidade, maiores níveis de estresse, ansiedade e sintomas depressivos. Então parece, né, alguns autores eles trazem isso, que o sono, eles hipotetizam que pode ser uma das causas, né? Então a gente fica nessa dúvida. Quando a gente fala de sono, será que ele é a causa ou efeito da fibromialgia? Será que o sono está relacionado com o desenvolvimento da fibromialgia ou a fibromialgia ela gera essas alterações do sono? Então isso futuras pesquisas vão dizer pra gente. E aí quando a gente olha para os pacientes com fibromialgia de forma específica, para as alterações que esses pacientes vão ter durante o sono, a gente vai ver que eles têm uma pior qualidade de sono em relação a indivíduos normais. E essa pior qualidade de sono, ela está associada com uma piora dos sintomas. Beleza? Então o sono é extremamente importante como modulador da dor, enfim. Beleza? Existem estudos até com atletas e tal, que mostram que o sono diminui performance, etc. Mas na fibromialgia ele parece ser um fator também que contribui fortemente aí. Beleza? Esse artigo também traz alguns estudos que falam sobre a ressonância magnética e achados, né, relacionados à ressonância magnética em pacientes com fibromialgia, que avaliam ali o cérebro desses pacientes. Então, os pacientes com fibromialgia eles têm uma alta atividade cerebral quando comparados a indivíduos normais, né, e uma alta atividade de duas áreas principalmente ali, o córtex somatosensorial. O córtex somatosensorial é aquela área do homúnculo, onde a gente tem a representação do nosso corpo. E uma outra região que é a ínsula, uma parte ali mais posterior da ínsula. A ínsula, ela é uma área pronoceptiva, então ela está relacionada ali com o aumento da resposta noceptiva. Então esses pacientes eles têm um aumento ali da ativação de áreas relacionadas com o processamento da dor, beleza? Além disso, outras coisas que a gente vai falar, mas que o artigo traz é que parecem ter fatores endócrinos que podem estar relacionados, mas os estudos sobre isso são conflitantes, né? Então, por exemplo, o estresse pode gerar ali um aumento da liberação de cortisol, que pode ter alguma relação com a dor. Os sintomas de depressão, né, e fibromialgia, então pacientes depressivos eles tendem a ter um pior prognóstico, maior severidade de sintomas, mais hiperalgesia alodínea, maior ativação dessas áreas corticais relacionadas à dor. Tá? Então, isso é interessante, né? Quando a gente pensa nos sintomas de depressão. Os sintomas depressivos, eles são fortemente relacionados com a fibromialgia. Isso talvez seja interessante a gente saber. Então, pacientes que têm os sintomas depressivos, eles tendem a ter um pior prognóstico, um prognóstico de piora dos sintomas. Eles têm uma maior severidade desses sintomas. Um aumento da hiperalgesia e da alodínia. E também parecem ter uma maior ativação das áreas corticais relacionadas ao processamento da dor. Beleza? Tudo isso aqui que eu falei, a gente não precisa saber a nível de prova e tal, mas assim, é legal para a gente entender a complexidade da fibromialgia, né? Então, quantos fatores estão relacionados. E uma coisa que é legal, quando a gente pensa nesses sintomas depressivos, né, é que, não que seja legal, né, mas assim, é que uma das formas de tratar a fibromialgia são os medicamentos antidepressivos. Então, os medicamentos antidepressivos, eles são utilizados muitas vezes no tratamento e eles parecem ser efetivos. Por quê? Qual que é o efeito deles? Né? O que os antidepressivos fazem?
Basicamente, eles vão aumentar os níveis de serotonina e eles também vão aumentar os níveis de noradrenalina. Que são justamente os neurotransmissores que estão diminuídos nesse paciente com fibromialgia. Então, o antidepressivo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar, e aí a gente tem uma melhor resposta inibitória. Então, ele aumenta a quantidade de serotonina e nora. E aí a gente tem efeitos interessantes relacionados à diminuição dos sintomas do paciente com fibromialgia. E além disso, o próprio exercício físico, já que a gente está falando de tratamento aqui, a gente já está citando, o exercício também vai ser utilizado no tratamento. A gente fala sobre uma revisão que fala sobre o exercício na fibromialgia. E o exercício ele vai gerar efeitos muito positivos, beleza? Só para a gente concluir essa parte relacionada à fisiopatologia, então tudo isso que a gente falou está relacionado com a fisiopatologia, a gente não pode esquecer da importância do modelo biopsicossocial no paciente com fibromialgia. Então a gente tem alterações biológicas relacionadas ali a todo o processamento da dor via sistema nervoso central, mecanismo de hiperalgesia, sendo modulado por fatores então estresse, ansiedade, sintomas depressivos, problemas que o paciente enfrenta e fatores sociais. Então, na fibromialgia, assim como em várias outras doenças, dores crônicas de uma forma geral, a gente tem um peso muito grande de todos esses fatores, o biopsicossocial. Então, a gente precisa levar em consideração esse fator biopsicossocial como um todo. Beleza? Bom, então é isso. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o quadro clínico de modo geral. Só vou citar algumas coisas sobre o quadro clínico, o que o paciente com fibromialgia ele pode ter. E aí a gente vai falar sobre uma revisão, de forma meio curta ali, uma revisão sobre a efetividade do exercício terapêutico na fibromialgia. Tá? Então, o paciente com fibromialgia ele pode apresentar uma coisa que a gente chama de fenômeno de Raynaud. O que seria esse fenômeno de Raynaud? Está relacionado com uma hipersensibilidade a mudanças de temperatura. Tá? Então, ele fica hipersensibilidade a alterações de temperatura. Então, o paciente com fibromialgia ele tende a sentir mais dor no frio, em alguns casos. Tá? A fisioterapia aquática, na água aquecida, tende a diminuir os sintomas. Então, essa questão de temperatura parece ser importante nos sintomas, nessa hipersensibilidade. O paciente ele tende a ter a síndrome do colo irritável, que está relacionado com alterações ali intestinais. Então, o paciente ele pode ter ou constipação ou diarreia. Síndrome da perna inquieta, que está relacionado com ansiedade ali, então ele fica mexendo a perna, nunca fica parado. Transtornos de humor, então uma hora tá feliz, na outra hora tá triste, tá um pouco depressivo. Então, a gente pode encontrar isso no paciente. Boca e olhos secos. E também sintomas autonômicos. Então, cefaleia tensional, náuseas. Então, isso são coisas que podem estar relacionadas também com esse quadro clínico do paciente com fibromialgia. Beleza? Bom, agora para a gente fechar, a gente fala um pouquinho sobre o tratamento e a efetividade do exercício terapêutico na fibromialgia. Então, esse artigo é uma revisão sistemática com meta-análise. Eu não trouxe aqui os gráficos de forte plot, a gente pode dar uma olhadinha no final, mas para a gente não demorar muito, tá? Então, basicamente, esse estudo aqui, ele foi um compilado, uma revisão sistemática com meta-análise de 14 estudos, de 14 trials, tá? E o objetivo dos autores era justamente sumarizar a evidência ali sobre a efetividade do tratamento com exercício terapêutico na fibromialgia, beleza? Em relação aos desfechos, o que eles analisaram como desfecho? Então, eles analisaram a dor através da escala visual analógica e eles avaliaram algumas variáveis como o bem-estar do paciente, sintomas de depressão
e também a qualidade de vida. E isso eles avaliaram através de questionários específicos, tá? Então a gente não vai entrar em quais questionários, mas vocês podem dar uma olhada lá que eles explicam certinho quais questionários utilizados. De uma forma geral, eu vou resumir aqui, né, dar uma geral sobre os principais resultados e a conclusão que os autores tiveram ali, o que eles trouxeram na discussão. Tá? Então, quais são os resultados que eles obteram? O exercício físico, ele teve efeito significativo, ou seja, quando a gente olha lá para o gráficozinho do Forest Plot, né, a gente tem um gráficozinho lá mais ou menos assim, né, e a gente tem o grupo controle e o grupo experimental. E aí a gente tem o Forest Plot, ele não pode, né, o diamantezinho ele não pode encostar na linha, certo? Se o diamante encosta na linha, significa que a gente não teve nenhum efeito. O diamante não pode encostar na linha. Quando o diamante não encosta na linha, a gente tem um valor significativo. E a gente tem um P igual a menor, né, do que 0,05. Beleza? Isso significa que o resultado foi significativo. E aí a gente tem o tamanho do efeito e tal, que a gente não vai nem adentrar nisso, mas existe o tamanho do efeito também, effect size. Beleza? Então, os resultados desse estudo, vocês podem olhar lá nos diamantezinhos, no Forest Plot, trouxeram que os exercícios terapêuticos, eles parecem estar relacionados com uma diminuição da dor e da severidade dos sintomas, certo? Uma melhora do bem-estar, então na aplicação dos questionários de bem-estar, diminuição dos sintomas depressivos e uma melhora da qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia. Ou seja, em todas as variáveis que eles analisaram, a gente teve como resultado que o exercício físico ele foi benéfico, beleza? Na discussão eles trazem algumas coisas relacionadas ao tipo de exercício, né? Então eles avaliaram ali 3 modalidades de exercício. Então exercício aeróbio, o exercício resistido, ou treinamento de força, e exercícios de alongamento. Não de forma isolada, mas alguns estudos trouxeram só exercício aeróbio, outro só resistido, outro resistido mais alongamento, aeróbio mais alongamento, enfim. De uma forma geral, eles encontraram que não existe um exercício que seja muito superior a outro, então tanto faz o paciente fazer o exercício aeróbio, resistido. A grande maioria dos estudos é com exercício aeróbio, então ele é um dos mais recomendados, mas o resistido parece também gerar efeitos interessantes, tá? Então todos eles vão gerar esses resultados aqui, beleza? E aí parece que quando a gente faz esses exercícios de forma combinada, quando a gente combina todos esses exercícios, a gente tem um aumento do efeito, desses efeitos que a gente encontrou aqui, e também uma maior diminuição dos sintomas depressivos. Aumento o efeito de diminuição dos sintomas depressivos. Então parece que combinar exercícios é interessante, principalmente para diminuir sintomas depressivos dos pacientes. Então falando que a gente vai tratar a depressão. Mas eles trouxeram que quando a gente combina esses exercícios, o paciente ele tem uma diminuição desses sintomas, tá? E aí o exercício aeróbio resistido em si, eles vão trazer efeitos tanto para diminuição da dor, quanto para diminuição dos sintomas, melhora do bem-estar e qualidade de vida. Então esses resultados eles valem para todos os exercícios. Em relação à limitação, né, a maioria dos estudos eles trouxeram, né, a maioria dos estudos eles foram feitos com amostras relativamente pequenas e a grande predominância eram as mulheres, porque a incidência tende a ser maior em mulheres. E aí, como conclusão, o que esse artigo traz? Os autores eles concluíram que os exercícios são benéficos para pacientes com fibromialgia. Então, a gente deve utilizar exercícios, certo? Não dá para concluir qual o melhor tipo de exercício, então não se sabe qual o melhor tipo. E aí, a partir disso, a gente pode dizer que o melhor tipo é aquele que se adequa melhor ao paciente. Então, a gente pode usar como base para escolha do exercício a preferência do paciente. Então, se ele gosta de cardio, se ele gosta de caminhar, incentiva o paciente a fazer caminhada. Se ele gosta de treinamento resistido, funcional, né? Enfim. Então, o importante é fazer exercício. Mas parece que, né, eles concluíram que o exercício aeróbio e o exercício resistido são mais efetivos para diminuir a dor e a severidade dos sintomas. Então, quando a gente fala de dor, desfecho dor, o aeróbio e o resistido são mais efetivos. Devem ser mais recomendados quando o desfecho principal é redução da dor, beleza?
não os alongamentos, o exercício de alongamento em si de forma isolada. Quando a gente combina todos, a gente tem uma maior eficiência ali do tratamento. Então, os exercícios combinados geram melhores resultados. E aí, eles recomendam, né, que a gente realize ali, né, a recomendação, a gente não, né, eles recomendam para os pacientes com fibromialgia a realização de pelo menos 30 a 45 minutos de exercício com uma frequência ali de 2 a 3 vezes por semana, ou até mais, tá? Então você pode fazer ali, por exemplo, aeróbio resistido ou aeróbio resistido aeróbio, enfim, 3 vezes por semana seria um valor bem legal. Então dia sim, dia não, enfim, no mínimo 2 a 3 vezes por semana de 30 a 45 minutos. Eles trazem outro dado também que eu não vou colocar aqui, mas parece que o alongamento e o aeróbio associados são mais efetivos para melhorar o bem-estar do paciente, tanto bem-estar físico quanto mental. E aí tem toda aquela questão do alongamento, algumas técnicas, né, alguns recursos como pilates, que mistura alongamento com fortalecimento, uma respiração, né, o yoga. Então são técnicas que melhoram também, tem aquela questão do mindset envolvido, então estão relacionadas com a melhora dos sintomas desse paciente, beleza? E é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui. Então a gente falou um pouquinho sobre o que as evidências trazem em relação ao exercício, e a gente sabe que o exercício, tanto aeróbio quanto resistido, né, enfim, eles são muito efetivos para o tratamento. Então a gente deve colocar o paciente com fibromialgia para fazer exercício, o que ele preferir, né, o que ele gostar mais, fisioterapia aquática, né, enfim. A gente falou sobre a fisiopatologia, a complexidade relacionada ao desenvolvimento da fibromialgia e algumas características ali, né? Então, uma síndrome caracterizada por uma dor crônica. A gente tem ali os tender points, né, que são utilizados como critério diagnóstico. Atualmente, eu não sei se eles ainda são utilizados, parecem já ter alguns outros recursos mais novos, mas esse artigo de 2021 ele trouxe ainda, né, esse diagnóstico baseado nesses pontos, beleza? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu e até mais!